solene pública comemorativa do 103º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. A iniciar esta sessão vai proceder-se à leitura da Lei nº 156, de 8 de maio de 1914, que funda o Concelho de Alcanena. O texto será lido por Vicente Batalha. Diário do Governo, primeira série, número 70. Ministério do Interior, Direção-Geral da Administração Política e Civil, Lei 156. Em nome da Nação, o Congresso da República decreta e eu promulgo a lei seguinte. Artigo 1º. São desanexadas do Concelho de Torres Novas as freguesias de Alcanena, Bugalhos, Minde e Monsanto, e do Concelho de Santarém as da Louriceira e Malhô, para constituírem um Concelho Autónomo com sede na povoação de Alcanena, que por este decreto é elevada à categoria de vila. Artigo 2º. Dos encargos que os atuais Concelhos de Torres Novas e Santarém têm à data de 1 de março de 1914 para com a Companhia Geral do Crédito Predial Português e Caixa Geral de Depósitos, ficará a cargo do novo Concelho de Alcanena a sua parte proporcional do rendimento coletável inscrito nas matrizes prediais e as contribuições industrial e sumptuárias das freguesias que ficam constituídas. Artigo 3º. A Câmara do novo Concelho, à ocasião da sua constituição, tomará ao seu serviço, com a garantia de todos os seus vencimentos e regalias, os empregados das câmaras de Torres Novas e Santarém, cuja sede de funções forem alguma das freguesias delas desanexadas. Artigo 4º. Os livros, documentos e papéis exclusivamente respeitantes às freguesias que formam o Concelho de Alcanena são transferidos dos arquivos das câmaras de administração dos Concelhos de Torres Novas e Santarém para o Concelho de Alcanena. Artigo 5º. O Governo, pelo Ministério do Interior, fixará o dia para a eleição no novo Concelho da respectiva Câmara e Procuradores à Junta-Geral, perdendo os seus lugares nestes corpos administrativos quaisquer cidadãos que, ao tempo da última eleição, se achavam inscritos dos recenseamentos das freguesias que formam o novo Concelho. Artigo 6º. Fica revogada a legislação em contrário. O Ministro do Interior a faça imprimir, publicar e correr, dada nos passos do Conselho do Governo da República e publicada em 8 de maio de 1914. Manuel de Arriaga e Bernardino Machado. Vamos agora ficar com um momento musical, a cargo de Alice Pereira, aluna do Conservatório Jaime Chavinha, do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, em Minde, que irá interpretar em viola o tema Capricho Árabe, de Francisco Tárrega.
Vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Membros eleitos da Assembleia Municipal das Assembleias de Freguesia, Srs. Representantes dos partidos e coligações nos órgãos municipais, Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e, na sua pessoa, cumprimentar todo o corpo presente, Sra. Comandante do posto da GNR de Alcanena, entidades convidadas, entidades públicas, representantes de associações culturais, desportivas e ambientais, instituições e PSS, sindicatos e associações empresariais, antigos autarcas, e permitam-me cumprimentar em especial o Sr. Antigo Presidente da Câmara, o Sr. Pereira Henriques, colaboradores da autarquia, comunicação social, Mirante, a Rádio Hertz e muito em especial a TV Minde, caros munícipes, meus senhores e minhas senhoras. Permitam-me, antes de iniciar a minha intervenção, partilho convosco uma pequena nota relevante. Naturalmente que já repararam que o Sr. Presidente da Câmara hoje não está connosco. Portanto, um problema grave de saúde de um familiar seu, da sua mãe, impede-a de estar presente e, portanto, não gostaria de iniciar esta sessão sem deixar aqui uma nota de solidariedade para com esta situação. Nesta data, 8 de maio de 2017, comemoramos o 103º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. Esta comemoração anual procura manter vivo o sentimento de pertença ao território onde nascemos, crescemos e vivemos, legado de todos os anónimos que a construíram
e daqueles que, pelos seus atos, a protagonizaram. A comemoração que hoje se celebra segue-se à maior sequência de eventos realizados durante a comemoração do primeiro centenário da fundação do Concelho de Alcanena, mas, ainda que mais simples, não pode deixar de ser relevante como afirmação e promoção deste território e das suas gentes. O contributo que no dia-a-dia, através de inúmeros eventos que constituem uma agenda cultural rica para relembrar a nossa história, para promover a nossa cultura, para valorizar o nosso património, são também formas de homenagear, reconhecer e promover todos os intervenientes no passado e estimular os que no presente e futuro lhe darão continuidade. Para todos os que serviram este Conselho e também para aqueles que hoje o servem, como eleitos na Câmara, nas juntas, nas Assembleias Municipal e de Freguesias, associações de caráter humanitário, social, educativo, desportivo, recreativo, serviços municipais, públicos, como intervenientes ativos na valorização do nosso território, através da gestão dos recursos e no atendimento das necessidades dos nossos municípios, aqui vai o nosso reconhecimento e a gratidão materializado num caloroso aplauso, para o qual peço uma salva de palmas. Também aqui e hoje importa olhar para o futuro e para os desafios que se colocam na valorização do território e das suas gentes. E começamos desde logo pela componente fundamental que são as pessoas. Pessoas que enquadramos em várias comunidades, começando já pelos desafios à comunidade de jovens. Na sua condição de que lhes sejam proporcionadas as condições económicas e sociais necessárias, tem como desafio a sua valorização académica e profissional, a par de um desenvolvimento integrado, que lhe permite e motive a participação como cidadãos responsáveis e intervenientes neste território. Desafios à comunidade de séniores, para que se mantenham ativos e participem nas atividades de lazer e de voluntariado para ocupações de tempos livres, com caráter recreativo, cultural ou outro, permitindo-lhes proporcionar e ter estilos de vida saudável. Desafio à comunidade de naturais não residentes, migrantes e imigrantes, a quem temos o dever de manter informados sobre o nosso território, as nossas atividades e, quiçá, obter o seu apoio para nesta tarefa de valorização do seu território de nascença. Assim, sendo, se o considerarem atrativo, virão para cá passar os seus últimos anos de vida. Por fim, desafio à comunidade dos residentes ativos. Estes são o núcleo determinante na preparação da valorização do território, nomeadamente na manutenção, desenvolvimento e diversificação da atividade económica, aliada a uma sustentável qualidade ambiental. Aqui agora apelamos para que outros e novos municípios se associem a nós no próximo ato eleitoral nas ações e desafios que se nos separam. Contudo, devemos ter sempre em mente o propósito da procura das melhores condições de vida para os municípios, condição sem a qual estas atribuições perderão o seu significado. Importa hoje salientar e enaltecer o rumo definido pela equipe liderada pela Sra. Presidente da Câmara, que na Câmara e nas juntas de freguesia tem executado as ações programáticas que se apresentou nas anteriores duas candidaturas, com rigor e transparência. Em paralelo, a Assembleia Municipal, como órgão deliberativo e sancionador destas políticas e ações, tem acompanhado proativamente a ação do Executivo Câmara Municipal, procurando estabelecer, em colaboração, a convergência dos diversos eleitos nos temas estruturantes, sobrepondo o interesse local face a outras lógicas mais partidarizadas. Estas orientações e atitudes têm vindo a contribuir para dar respostas adequadas para a superação das dificuldades
e a obtenção de resultados positivos para a autarquia, com reflexos na vida de todos nós, como munícipes, nomeadamente na implementação do plano de saneamento financeiro da autarquia, que permitiu a sustentada redução do prazo de pagamento a fornecedores, repondo a credibilidade à Câmara. A redução progressiva da dívida da autarquia e dos respectivos encargos, libertando recursos. O continuado e sustentado ajustamento dos planos anuais e respectivos orçamentos e o seu cumprimento em taxas de realização que rondam os 90%, dando rigor e credibilidade ao planeado. A entrada em funcionamento das obras da remodelação do sistema de saneamento de Alcanena. O incremento no processo de revisão do PDM e, em paralelo, na suspensão do vigente para satisfazer pedidos de instalação de novas atividades económicas e para regularização de situações existentes, conducentes ao licenciamento e potencial legalização das respectivas atividades. A adoção da boa prática do designado orçamento participativo, em que os municípios podem e devem ter a oportunidade de sinalizar as necessidades e desejos de realizações e as respostas às suas necessidades, naturalmente, ponderadas com a racionalidade territorial e os recursos disponíveis. E ainda, a recente elaboração e apresentação do Plano Estratégico para o território do Concelho de Alcanena para o Horizonte 2020, que nos ajudará a validar e ou a complementar o rumo que tem vindo a ser tomado. Deste modo, desejo partilhar uma avaliação das situações que se mantêm em aberto e que, embora estejam para além da nossa área de intervenção local, não deixam de constituir desafios a superar, nomeadamente na reorganização administrativa das freguesias, Lei 20/2012, no sistema e nos cuidados de saúde prestados à comunidade, no enquadramento do sistema de tratamento de águas residuais e respectivo acompanhamento tutelado dos seus padrões de qualidade e desempenho. No que respeita à reforma administrativa e do território, decorrente da Lei 20/2012, que impôs unilateralmente a agregação de 5 das 10 freguesias existentes, queremos aqui reafirmar a necessidade de uma nova definição de critérios e da implementação desta medida no seu programa por parte do atual Governo. Neste enquadramento, impõe-se devolver a palavra às populações envolvidas nas freguesias agregadas, através dos seus representantes eleitos, assembleias e juntas de freguesia, para que, numa avaliação objetiva, tenham a possibilidade de reequacionar a situação existente, validando-a ou propondo a sua reversão à situação inicial. O resultado final, que reflete a posição do município através do conjunto de deliberações, será comunicado ao órgão do Governo, que, nos termos definidos pelo mesmo, deverá emitir o parecer de decisão desta instância. Reorganização dos serviços de saúde no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta situação não tem sido tratada com a transparência que se impõe e os resultados não têm sido visíveis, em termos de melhoria sentida pelos seus utentes. Importa, pois, um acompanhamento ativo e permanente desta situação pelos órgãos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, nos quais estão representados os eleitos deste Conselho, Câmara e Assembleia Municipal. Enquadramento e funcionamento do sistema de tratamento de águas residuais. Esta situação, como tem sido referida em vários fóruns, é determinante para o sucesso dos investimentos efetuados e impacto na qualidade ambiental. Por tudo isto, existe uma posição firme e empenhada, por parte de todos os intervenientes, concessionário, Câmara Municipal, Agência Portuguesa do Ambiente, empresas utilizadoras e munícipes, no funcionamento, fiscalização e acompanhamento do desempenho do sistema. Perante este quadro, mais uma vez aqui, nesta celebração, os atuais eleitos para os diferentes órgãos da autarquia, independentemente do seu estatuto de governação ou de oposição, e apesar das naturais divergências, têm a responsabilidade de se entenderem, de enfrentar em conjunto estas realidades e de contribuir para as mitigar ou resolver, em prol do interesse do território e das pessoas que nele residem. Por fim, fazemos votos para que as nossas intervenções dignifiquem esta celebração, tratando com elevação as posições que defendemos e que, no período pré-eleitoral que se aproxima, os respectivos protagonistas mantenham com elevação um debate centrado
nas suas propostas e não em coisas menores e pessoais, que afasta os nossos munícipes deste debate que desejamos participado e esclarecedor. Juntos, continuamos a ser ganhadores. Viva o Conselho e as comunidades de Alcanena. Viva Portugal! Vamos agora ouvir o texto Prelúdio para uma viagem ao interior da memória, por Efigênio Café. Vem de longe a tua história, de tempos imemoriais. Alcanim, cabaça seca, Alquinã, lugar sombreado. Foste sempre, ó Alcanena, nosso lugar bem amado. Alviela, água, muita água, terra fértil, montes, vales, serras a perder de vista. Foi pródiga a natureza. Que riqueza de lugares! Tens a força do trabalho, tens pessoas de valor. Como bem o teu hino diz, linda como a açucena, ó minha querida Alcanena, tens tudo para ser feliz. Passaste transformações, de Dom Sancho Duque de Aveiro, viveste as lutas liberais, até Dom Carlos I. Mas cedo ouviu o hino que refletiu em comum espelho para o país a República, para Alcanena o Conselho. República implantada, logo tudo aconteceu. E a 8 de maio de 14, o Conselho então nasceu. Não foi fácil o caminho, pedra a pedra, ó construtores. Foi uma luta de gigantes. Obrigado, fundadores. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Sr. Ricardo Nogueira. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, excelentíssimos representantes das forças políticas, estimados munícipes e restantes convidados. Na passagem do 63º aniversário do Conselho de Alcanena, a CDU saúda e homenageia todos os republicanos que contribuíram para a sua fundação, bem como os que ao longo dos tempos, principalmente em democracia, têm contribuído para a sua manutenção. Neste Conselho, estritamente ligado à instauração da República, aproveitamos para relembrar a todos os portugueses a contínua necessidade de lutar pelo cumprimento e respeito da Constituição da República Portuguesa. Somos um Conselho predominantemente industrial que, após o 25 de Abril, viria a atingir o expoente máximo da sua potencialidade económica, destacando-se amplamente de concelhos vizinhos e que, no auge da sua atividade industrial, quer no setor dos cortumes, quer dos têxteis, encontrava reunidas todas as condições para a sua projeção. A CDU considera que a produção nacional é uma das alavancas essenciais para o desenvolvimento do país. Por isso, é necessário que se continue a estimular a fixação de novas empresas baseada na diversificação das atividades económicas, tal como a manutenção das já existentes, contribuindo de uma forma objetiva para o desenvolvimento do Conselho e do país. As opções políticas dos nossos governantes, optando pela centralização de serviços públicos, pelo despedimento facilitado, pelo bloqueio ao investimento e à diversificação das atividades económicas, têm levado, consequentemente, a desertificação e envelhecimento da população do Conselho de Alcanena. A CDU considera que o Conselho de Alcanena tem um forte potencial de desenvolvimento económico e social. Para isso, é necessário que todos os alcanenenses, sobretudo os trabalhadores e governantes, se unam para atingir esse objetivo. Uma palavra especial para todos os trabalhadores que diariamente contribuem, através do seu trabalho, para esse mesmo objetivo. Muitos deles em condições precárias, um flagelo que atinge cada vez mais trabalhadores e que a CDU considera um constrangimento à sua vida familiar, financeira e económica. Num setor cada vez mais desenvolvido, que dá resposta aos mercados mais exigentes, seja na moda, no ramo automóvel ou na aeronáutica, não podemos aceitar que se continue a desvalorizar as forças de trabalho, seja pela mão de obra barata, seja pelos baixos salários ou pela perpetuação da precariedade. Não é admissível neste setor que a um posto de trabalho permanente não corresponda a um contrato de trabalho efetivo. Tradicionalmente ligados à indústria local estão os problemas ambientais consequentes e que afetam drasticamente o desenvolvimento industrial,
mas sobretudo a qualidade de vida da população. Concluído que está o processo de remodelação da ETAR, importa agora garantir o seu bom funcionamento para que não se prejudique a qualidade de vida da população do concelho de Alcanena e dos seus vizinhos. Importa continuar atento e procurar a resolução de problemas que continuam a afetar grande parte da população de Alcanena, sobretudo a questão dos maus cheiros. É imperioso acabar com os despejos ilegais para as ribeiras e criminalizar os infratores. A CDU considera que só uma clara afirmação da nossa identidade, passando por uma política de desenvolvimento baseada na valorização da produção e da criação de emprego com direitos, irá assegurar o futuro do nosso município. No nosso entendimento, várias vertentes devem estar presentes. É fundamental concretizar com brevidade a revisão do PDM, por forma a criar condições para que o mesmo constitua um incentivo à fixação de novos investimentos, criando uma zona de atividades económicas que tanta falta faz à Alcanena. É imperiosa a resolução dos problemas de âmbito ambiental, procurando desenvolver a qualidade de vida à população e atrair novos habitantes. É essencial possuir uma boa rede viária, sendo que muitas das nossas estradas se encontram ainda em mau estado de conservação, de forma a potenciar o desenvolvimento do concelho. A CDU entende que o concelho necessita desenvolver uma estratégia que tenha em conta aspectos como diversificar as atividades económicas, fornecendo incentivos à fixação de novas empresas e o aprofundamento dos laços económicos regionais. Apostar na qualidade e na inovação das atividades em que existe know-how, nomeadamente nos seus setores tradicionais, procurando aprofundar a ligação do seu setor produtivo às instituições de ensino superior. Apostar no desenvolvimento turístico do concelho, divulgando o seu extenso património natural e cultural, grutas, olhos d'água, polos de Minde, e os seus produtos e tradições. Aproveitar as manifestações culturais e colocar Alcanena na agenda cultural do país, nomeadamente incentivando e apoiando o vasto movimento associativo que, em alguns casos, sobrevive apenas do grande esforço de dedicação da comunidade. Impõe-se defender e adotar decisões políticas que assegurem a recuperação da capacidade financeira dos municípios e o aperfeiçoamento de instrumentos de saneamento financeiro já existentes que respeitem a autonomia e configurem reais soluções para o problema das autarquias, sem condicionar o seu desenvolvimento. A CDU, no cumprimento dos seus compromissos eleitorais, apresentou na Assembleia da República um projeto de lei que estabelecia o regime de reposição das freguesias que foram retiradas ao povo. Esse projeto acabou de ser rejeitado na Assembleia da República. A CDU prosseguirá na sua luta pela reposição das freguesias e pela criação de regiões administrativas com base numa verdadeira descentralização do poder local democrático. Viva o Concelho de Alcanena. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o representante dos independentes pelo Concelho de Alcanena, Dr. Artur Simões Rodrigues. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, representantes dos partidos políticos, autarcas do município das freguesias, ex-autarcas, particularmente o Sr. Pereira, autoridades, convidados, comunicação social, todos vós, meus caros amigos. Gostaria de iniciar a minha intervenção com uma imagem que costumo aplicar a toda a administração pública, aqui aplicada ao município. Comparemos o município a um barco. A quem pertence este barco? Quem é o dono? A resposta, obviamente, só pode ser uma. O dono do barco é o povo, são as pessoas, os cidadãos. Ora, sendo as pessoas, os donos do barco, têm o direito e o dever também de saber tudo o que se passa relativamente a essa propriedade comum e indivisa que é o barco. Os investimentos, as viagens, as paragens, as obras, os eventos, as contratações, etc., etc. Para administrar o barco, é nomeada através das eleições uma administração, um órgão executivo. E em representação dos donos do barco, uma Assembleia Geral Deliberativa e Fiscalizadora da atividade desse mesmo executivo. E para desenvolver os processos e procedimentos, existe neste barco uma estrutura de serviços, integrados por pessoas com competências técnicas próprias. Todos os intervenientes, políticos e técnicos, estão obrigados ao cumprimento da lei
num Estado de Direito democrático como é o nosso, e ainda bem. É apenas uma comparação bastante simples, mas de grande significado, a que atribuo um grande significado. O barco é de todos e não, nunca, de uma parte ou de algumas partes, quaisquer que elas sejam, por mais partido que se tome ou independência que se assuma. Saliento igualmente a importância da ponderação dos meios e dos fins na ação política, nas atitudes e nos comportamentos. Não se podem confundir os meios com os fins, nem os fins com os meios. E os fins não podem justificar todos os meios. Torna-se muito problemático conviver com a demagogia. Demagogia é manipulação, o oposto e um disfarce populista da democracia e da transparência. Digo-vos que é com muita satisfação e orgulho que aqui estou, mais uma vez, na comemoração do aniversário do Conselho de Alcanena. Confesso-vos que tenho dificuldade em aceitar, sem mais, a forma como foi organizado o dia de hoje, pois é um dia normal de trabalho e isso deveria ter sido tido em consideração. Como acontece em quase tudo, não fomos ouvidos para o programa, nem sequer foi proposto para a aprovação. Tão diferente de outros tempos. Registrei a novidade do içar das bandeiras das freguesias. Interessante, muito interessante. Mas não poderei deixar de vos dizer que as freguesias, ao contrário do que se pretende demonstrar, têm sido um parente pobre da administração municipal nestes 2 mandatos. Por serem flagrantes as diferenças verificadas, não projetam na Assembleia Municipal o gráfico consta das contas de apoio às freguesias. Não convém. É que as freguesias receberam da Câmara, de facto pago, no tempo dos independentes, cerca de 1 milhão de euros por ano. Nestes 2 mandatos, as freguesias tiveram menos de metade. E não posso deixar de vos dizer também que assisti a algumas sessões nas freguesias quando estava a ser apresentado o orçamento para este ano. Só que essas sessões não foram de participação nem de promoção da cidadania, mas, ao contrário, foram sessões de propaganda e campanha eleitoral. Do pouco que as pessoas disseram, nada valeu. Os próprios presidentes de junta tiveram de desmentir publicamente a propósito dessas reuniões quando se disse que tinham sido ouvidos para a elaboração do orçamento. Mas não deixo de salientar a importância da presença das 10 bandeiras das nossas 10 freguesias. Foi há 103 anos que se verificou a reorganização político-administrativa do nosso território e o início da caminhada em conjunto das nossas terras e das nossas gentes. Com o 25 de abril de 1974, reforçou-se o processo de autonomização e democratização. Tal como aconteceu em todo o Portugal, Alcanena teve de avançar rápido. Por exemplo, lembro-me bem, nos meados da década de 1980, havia apenas um polidesportivo em todo o concelho, no Espinheiro, conforme o diagnóstico apresentado pelos delegados da DGD, Direção-Geral dos Desportos, no encontro das coletividades do concelho, realizado na escola secundária. Reforçou-se então um processo de ação e dinâmica de melhoria, tendo o concelho atingido um nível de estruturas e atividade esportiva e também sociocultural, dignas de registro e assinalável elogio por parte das pessoas, mesmo do exterior. Professores de educação física, de desporto escolar e outros, assim como de diferentes técnicos e animadores de agentes socioculturais. Há poucos concelhos como o vosso. Foi neste contexto que surgiu o então pioneiro Conselho Consultivo da Cultura e do Desporto, que foi modelo para muitos outros concelhos, mas que aqui mesmo, foi simplesmente ignorado logo após as eleições de 2009, originando automaticamente e sem mais a sua extinção. Mas também a outros níveis se deram significativas mudanças e melhorias nesse tempo no nosso concelho. As indústrias cresceram especializando-se, outras atividades complementares, construção civil, serviços, etc. A educação teve um processo de melhoria muito grande, com elevado nível de formação e respectivos resultados em todos os graus de ensino. E à noite, em horário pós-laboral, a escola estava cheia. Em paralelo, lamentavelmente, verificaram-se alguns e mesmo grandes constrangimentos, nomeadamente ambientais. Viveram-se momentos muito difíceis em Alcanena. Felizmente que foi possível retomar o caminho do equilíbrio que importa não descurar. À parte de tudo isto, foram também significativos os investimentos
infraestruturas de águas e também o extraordinário investimento em saneamento básico. Foi em resultado das atitudes responsáveis de grandes autarcas do nosso Conselho que se caminhou ao ponto de hoje se poder dizer que, com os próximos investimentos previstos para o norte da freguesia de Minde, que vão de Coelho e Val Alto, e o lugar de Carvalheiro da freguesia da Louriceira, ficará praticamente concluída e garantida a cobertura total de saneamento básico do nosso Conselho. E como todos sabemos, não estamos perante solos geologicamente fáceis para este tipo de obras. Mesmo num dos momentos mais difíceis deste Conselho em termos financeiros, foi o mandato de 2005-2009, fez-se uma parte muito importante, quiçá das mais difíceis, Serra de Santo António, Covão de Fete e Casais da Moreta. Foram decisões ousadas, mas que a realidade vem demonstrar terem sido justas e acertadas. Os apoios comunitários foram fundamentais para estes desenvolvimentos. Se os programas comunitários ofereciam recursos financeiros utilizáveis, não os aproveitar teriam sido oportunidades perdidas. Foi por isso necessário garantir recursos financeiros próprios e ou empréstimos para fazer face às responsabilidades do município na componente da comparticipação nacional. Tal como aconteceu há poucos dias, em que acabou de ser aprovado pela Câmara um empréstimo no valor de 3.878.000 euros a pagar em 15 anos. Muito provavelmente não serão os autarcas atuais que irão pagar, mas terão de ser pagos esse e os outros compromissos financeiros, tal como tem acontecido. Houve projetos, em determinada altura, que, apesar de serem nossos, deveriam ter 3 componentes, a europeia, a nacional e a local, mas teve de ser o município, em alguns casos, a suportar toda a componente nacional. Mas houve falhas. Falhou, mas houve mais falhas. Falhou totalmente o apoio para o pavilhão gimnodesportivo de Minde, tendo a Câmara de suportar a totalidade dos custos. Resumindo, penso que temos razões para estar satisfeitos pelo percurso realizado. Não estou satisfeito com tudo, confesso, mas estou satisfeito por termos traçado destinos e tomado nas nossas mãos os desideratos da nossa vida em comunidade. Não posso estar satisfeito com o facto de terem andado a brincar connosco em relação ao quartel da GNR, as peripécias que têm envolvido o Tribunal, diversos joguetes na área da saúde, já aqui até referidos, e digo, se não houver atenção e planeamento, podem vir aí problemas nesta área. Não estou satisfeito com muitas mudanças no sistema de educação e ensino, apenas para servir de interesses tecnocráticos e estratégias ideológicas reducionistas. E ainda antes, o tão falado IP6, cuja alteração de traçado foi e continua a ser uma ofensa ao nosso Conselho e à nossa região, agravada pelo facto de ninguém com responsabilidades ter procurado comatar essa maldade, resolvendo a desgraça que se verifica com a Estrada Regional 361, que liga Alcanena, Monsanto e Amiais de Cima. E estamos na mesma ou pior. Telegraficamente e sem preocupações de ordem cronológica, refiro algumas obras que marcaram a primeira metade deste século XXI e que mudaram em muito a face das nossas terras e de Alcanena, sede de Conselho, de que nos orgulhamos e que poderão ajudar a melhor ter presente os tempos que temos vivido. A variante Alcanena, com ligação Vila Moreira, Videla e A1, o loteamento norte e o pavilhão multiusos, a requalificação dos espaços do Conselho, a requalificação da Praça 8 de Maio, a construção do estacionamento subterrâneo, a rotunda frente ao Jardim, o Cineteatro São Pedro, a requalificação da Casa da Cultura, o Jardim das Lagoas, a ampliação do pavilhão Carlos Calato para poder realizar jogos oficiais, pavilhão gimnodesportivo municipal da Escola Secundária, Jardim de Infância de Alcanena, Complexo dos Olhos d'Água, Carçoscópio, Centro de Ciência Viva, Praia Fluvial, Parque de Campismo, Museu da Guarela Roque Cameiro, pavilhão gimnodesportivo de Minde, prolongamentos da rede de saneamento básico, Freguesia de Bugalhos, Minde, Serra de Santo António, Covão de Fete, Casais da Moreta. Soluções de trânsito com a construção de rotundas em vários pontos, nomeadamente Alcanena, o acesso aos Chões, São Pedro, 2 junto à escola secundária. Estradas novas e requalificações em diversas vias de comunicação em todo o Conselho. Muitas obras, muitas mesmo, feitas em sistemas de parceria devidamente assumidas em termos orçamentais e protocolos articulados entre o município e as freguesias. Longe vão os tempos. Foi assim a primeira década deste século, foi obra. E projetos também que ficaram nessa altura, a requalificação da estrada Minde-Val Alto, com pedovia em praticamente todo o seu percurso, a requalificação da estrada Alcanena-Malhou-Moita, também uma parte com pedovia. A ampliação e requalificação do quartel dos bombeiros municipais. Um projeto ainda iniciado pelo antigo GAT de Torres Novas, que obteve a aprovação pela Direção Nacional de Bombeiros em setembro de 2009. Projeto inovador e ambicioso,
mas que acabou por ser amputado e foram feitas obras que não correspondem às reais necessidades da corporação. Para agravar a situação, amputaram o extraordinário salão de bombeiros. E para poder atamancar soluções, nesse caso, para não terem feito a ampliação de vida. Seriam mais cerca de 100 mil euros. Não faz qualquer sentido. Tanto mais tinham acabado de fazer a remodelação do chamado Jardim da República, onde gastaram perto de 1 milhão de euros sem qualquer necessidade. Um projeto que existia também na Câmara, mas não era uma prioridade. Tudo isto de projetos que existiam em 2009. Era só avançar e executar no âmbito dos apoios comunitários. Os apoios, 85% vieram facilitar as coisas. O município só teve de entrar com 15% das obras. Ainda bem. Mas todos sabemos que, por exemplo, a obra dos coletores avançou, porque a tal maioria se viu forçada a assumir a coisa, quando já tinha afirmado por diversas vezes que teria de passar para o quadro comunitário seguinte, ou seja, para o próximo mandato. Foi uma obra muito importante e o município só teve de suportar 3,9% da obra. Neste segundo mandato, fora a obra dos coletores, a custos muito reduzidos para o município, como vimos, pouco mais se fez. Em 2013, ano de eleições. Em 2014, o centenário do Conselho, que durou ainda além do meio de 2015. Em 2016, o investimento previsto era pouco e não foi realizado. Nem as estradas, nem a ponte da Várzea no Espinheiro, que estava em orçamento. Havia dinheiro, 400 mil euros, mais cerca de 150 mil. Transitou para 2017. Foi mais um ano em vão em termos dos principais investimentos definidos. Em resumo, um mandato de eventos, festas, fotografias, manipulações informativas, muitas, omissões na ação e na informação. Um mandato onde foi manifesto o déficit democrático. Ora, se os eleitos, falo com experiência, foram excluídos, como será o caso dos cidadãos? A realidade é escondida dos cidadãos. Ou seja, noticiam tudo e mais alguma coisa, mas não se diz normalmente o essencial, a verdade. E sobre algumas coisas, nada se diz. E exigia-se que a Assembleia Municipal fosse mais do que uma mera caixa de ressonância e obediência da maioria. Se acreditam mesmo na bondade das propostas e decisões, não há necessidade de subterfúgios, ou manipulações, ou omissões. Um dos momentos mais tristes no ano passado foi o processo do fim do contrato de concessão de exploração e gestão do sistema de abastecimento de água. Um contrato iniciado em 2001, com validade de 15 anos, e que teria o seu término em 16 de outubro de 2016. Desculpe. Pois, minhas senhoras e meus senhores, só trataram do assunto quando a empresa concessionária pediu indemnização e invocando alguns aspectos contratuais a 3 meses do fim do contrato. A maioria acabou por manipular o processo, impondo deliberações ilegais que contestei e com as quais me recusei a pactuar. Acabaram por deliberar a prorrogação do contrato por mais 2 anos, no dia 15 de outubro, véspera do fim do contrato, que seria no dia seguinte, 16 de outubro de 2016, domingo. Ficou a dúvida sobre a legalidade material e formal da prorrogação do contrato, assim como nunca ficou esclarecido se o assunto não teria de ir a Tribunal de Contas. A proteção civil foi uma das áreas mais descuidadas na Câmara nestes 2 últimos mandatos. A Comissão Municipal de Proteção Civil devia funcionar, mas na prática não existe. Esvaziaram o Gabinete de Proteção Civil. O Plano Municipal de Emergência continua por aprovar e estava praticamente pronto em 2009. O Conselho Municipal de Segurança é mais um exemplo, onde a maioria parece não ter ainda entendido o papel que cabe à Câmara e à Assembleia Municipal. Rede social. Fala-se muito de rede social. É outro exemplo de flagrante falência nestes 2 mandatos. Mas a responsabilidade é diretamente da Câmara, a quem cabe a coordenação da rede e a presença do Conselho Local de Ação Social. Arranjam-se uns fóruns, assim como os dias da proteção civil, para simular que se faz. Mas isso não passa de faz de conta. O essencial passa ao lado. Instrumentos de planeamento e gestão. Programas daí decorrentes. Apesar da normal contenção que prezo e do pudor que tenho em muitas situações, sinto fortemente alguns problemas. Colagens de pessoas a instituições. Academia Sénior, Criação, Percurso. Analisem. CLDS 3G. Tenho pena, desconheço. Mas o que é isto? Perguntam-me e eu não sei responder. Que se diga, quem souber. Relis, serviços de proximidade, de Torres Novas em Alcanena.
Os estudantes do ensino superior recebem as tranches em mão. Recebem, ainda bem, a uma boa continuação de uma política do município. Os Sírios não foi um momento feliz. Voltámos recentemente a ouvir falar da zona da A1 à 23, zona de atividades económicas. Muito importante. Mais um processo de alguma manipulação e até de inépcia. Todos podem analisar declarações e documentos, os que existirem. Mas não sei se alguém alguma vez me consegue explicar que 100 hectares são superiores a 190 hectares. Prestes a terminar, partilho convosco uma pequena nota que escrevi há cerca de 2 meses. Foi por ter havido concentração de poderes numa pessoa ou num grupo, originando abusos e injustiças, que desde a antiguidade clássica se fala de separação dos poderes. Não seria suposto e adquirido, pergunto, que numa sociedade democrática desenvolvida como a nossa, essas questões estivessem resolvidas? Uma organização como o município caracteriza-se na sua estrutura e funcionamento pela pluralidade e pela diferença, estruturando uma ação concertada na defesa do interesse público e no serviço às populações. Organizar, estruturar, planear, fazer com eficiência e eficácia não pode deixar de ser preocupação constante e permanente de quem tem responsabilidades e as assume. Limitar-se a ir gerindo, aguentando as situações, a correr aqui e acolá, distribuir mais ou menos a certos setores e a uns outros também, especialmente em ano de eleições. Quando pedimos não deram, agora até mandam um recado a oferecer, esse não é o caminho. O município é uma organização especial, de natureza pública, que deve ser exemplo a todos os níveis do que melhor nos for possível fazer. E é possível fazer muito melhor, com a participação plural, cívica e responsável de todos os que se preocupem e tenham como único objetivo servir, podemos fazer muito mais e muito melhor. Posso dizer-vos que este ano não serei candidato. Mas parece haver, e há seguramente, boas novas. Vontades renovadas, com a singularidade e disponibilidade de sempre, de muitos, de tantos, e novas disponibilidades, novas vontades, novas gerações também, com determinação e paixão em trabalhar por esta realidade que é de todos nós, no barco que é nosso, de todos nós, para bem do Concelho de Alcanena e para bem de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, Hugo Santarém. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados, António Gameiro, Hugo Costa, bem-vindos, é sempre com muito prazer que os recebemos cá. Presidentes de Junta, restantes autarcas, Senhor Comandante dos Bombeiros, na sua pessoa cumprimentar o Corpo de Bombeiros Municipais de Alcanena aqui presente, Senhora Comandante da GNR, representantes dos partidos políticos, convidados, comunicação social, a quem também agradeço a presença, caras e caros munícipes do Concelho de Alcanena. Viva o Concelho de Alcanena! Em primeiro lugar, e permitam-me este parênteses que o Presidente da Assembleia Municipal já fez, não poderia deixar de expressar a minha mais profunda solidariedade com o momento difícil que atravessa a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Fernanda Aceiceira, e a toda a família, em virtude do agravamento do estado de saúde. Espero, e é a minha expectativa, as rápidas melhoras da sua mãe. Dizia, a Constituição da República Portuguesa define Portugal como um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo das expressões, da expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social, cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Um Estado unitário
que respeita na sua organização o funcionamento dos princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. A República Portuguesa soube honrar estes princípios e, pela vontade popular, nasceu o Conselho de Alcanena a 8 de maio de 1914. Alicerce fundamental da descentralização democrática neste território que, diversificado geográfica e culturalmente, possui fortes interligações de um sentimento de pertença e de unidade que nos fortalecem e que nos orientam permanentemente. A República que nos deu o Conselho de Alcanena voltou a ter a dignidade da comemoração a cada um dos 5 de outubro. Naturalmente, não podemos deixar de lembrar ilustres conterrâneos, fundadores, que não se acomodaram e procuraram sempre mais e melhor, talvez materializando uma das nossas melhores características, a insatisfação constante no princípio da ação e a definição de um futuro que delineamos para o Conselho de Alcanena e para os nossos filhos. Mas, ano a ano, muitas outras fundações foram sido operadas pelo município, por homens e mulheres que, ao longo destes 103 anos, souberam dar de si o melhor em função dos outros e da causa pública, pelo que gostaria de publicamente fazer a minha homenagem a todas e todos os autarcas que servem e que serviram o Conselho de Alcanena na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas e assembleias de freguesia. Neste período, 103 anos, não poderia deixar de reforçar o papel no pós-25 de Abril, em que verdadeiramente o princípio constitucional da autonomia do poder local foi concretizado, tendo os municípios tido um papel decisivo, fundamental, no estrondoso desenvolvimento verificado em Portugal e na sociedade portuguesa contemporânea. Mas não esquecemos, não poderemos nunca esquecer que a autonomia do poder local tem que ser plena. É que há bem pouco tempo deixou de ser. O anterior governo, PSD-CDS, quis acabar com as freguesias do Concelho de Alcanena. E acabou mesmo, com a freguesia de Alcanena, Vila Moreira, Malhou, Louriceira e Espinheiro, criando no país uniões de freguesias para todos os gostos e feitios. Bem, para todos os gostos, menos para o gosto das respectivas populações, porque democraticamente pronunciaram-se e refutaram veementemente tal processo, que levaria inclusivamente a Câmara Municipal a aprovar uma moção onde se referia ser um ataque sem precedentes à tradição e raiz municipalista de Portugal e um violento e antidemocrático retrocesso económico e social com repercussões na relação entre eleitores e eleitos em tempos de profunda crise, levando ao afastamento da democracia representativa e do serviço público. Mantém-se esta postura. Este assunto não é esquecido e este assunto não foi resolvido. A gestão desta realidade das uniões de freguesia tem sido tudo menos fácil. Possível apenas com enorme esforço das nossas eleitas e dos nossos eleitos. Defendemos e continuaremos a defender que seja devolvida a condução deste processo em respeito pela sua autonomia ao poder local, para que possa decidir em plena consciência o melhor para as populações afetadas. O assunto deve voltar às Assembleias de Freguesia e à Assembleia Municipal para reavaliação e decisão coerente com a vontade do povo que elege os seus representantes nestes órgãos. A vontade popular tem que ser respeitada. Esta foi sempre a posição do Partido Socialista e das suas equipas em Alcanena. E foi esta a mensagem que a Sra. Presidente Fernanda Aceiceira deixou bem clara na Assembleia da República no passado dia 5 de dezembro, na audição pública sobre o tema, a quando da discussão dos projetos de lei. O atual Governo definiu desde logo que avaliaria a reorganização territorial das freguesias e estabeleceria critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados da agregação e corrigir os casos mal resolvidos. Este processo está já concluído.
sendo público o anúncio para 2018 da sua concretização, reconhecendo, e estou a citar o relatório do grupo técnico que analisou os critérios, como ponto de partida adequado para reavaliar a reorganização, impossibilitando de todo um único critério aplicável a todos, o respeito pelas assimetrias e o respeito pela diversidade de cada um destes territórios. Concordamos. A especificidade territorial e cultural do país e dos seus municípios obriga a tratar diferente as diferentes realidades, quer sejam urbanas, quer sejam rurais. Generalizar quase sempre corre mal. Daqui resultaram 5 critérios: prestação de serviços à população, eficácia e eficiência da gestão pública, representatividade e vontade política da população, população, área e meio físico, história e identidade cultural. Desta forma, parece-me claro que, respeitando a história, identidade e vontade das populações, a justiça será feita. E a justiça será feita em relação às freguesias que assim o ambicionem. Justiça, nem por acaso, precisamente como em relação ao Tribunal de Alcanena, onde obrigatoriamente passaram a ser realizados os julgamentos, bem como justiça que foi feita para com todos os outros tribunais, entretanto, reabertos. Gostaria que a questão das freguesias já pudesse ter sido alcançada. Mas concluído o processo em curso para o novo quadro de competências para as freguesias, que se pretende em vigor a 1 de janeiro de 2018, será o passo que se seguirá. E esse será mais um feito, ou feitio, da famosa geringonça, uma coisa esquisita, difícil de entender, conceptualmente complexa, que causa muito incómodo, mas que funciona que nem o éder a 10 de julho. É cada tiro, cada melro. E Portugal está melhor. Oh, se está. E tudo se resume a uma frase muito simples: voltamos a ter esperança. O apocalipse que se adivinhava, uma tormenta eterna e irreparável, deu lugar aos seus antípodas. A taxa de desemprego, notem, anda já nos 9,9%. Epá, uma geringonça incompetente. A mais baixa desde fevereiro de 2009. O que quer dizer, de repente, que há menos portugueses desempregados. Ou seja, 122 mil. Boa. Talvez a sala de jovens que no sábado encheu o auditório da Câmara Municipal de Alcanena e que se critica, não veja o estrangeiro como única opção de sobrevivência ou de uma vida minimamente digna. Voltou a ter esperança. Não ouvimos em nenhum jovem essa previsão de necessidade. Que mudança da noite para o dia. Para os nossos jovens do Concelho de Alcanena, também o emprego e o seu desenvolvimento profissional é uma das nossas prioridades. Podendo agora instalar-se no Centro de Acolhimento de Iniciativa Empresarial de Alcanena, instalado no pavilhão multiusos, que já poderia ter sido realizado há mais anos, mas não foi. Foi agora. E que visa potenciar as suas ideias, o seu espírito empreendedor, com apoio logístico, administrativo, fundamental ao início das suas atividades. E isto é uma boa ideia. Os jovens passaram também a ter um fórum de discussão próprio e até um orçamento próprio, onde podem propor, votar os projetos que entendem importantes para si e para o Concelho. Outra boa ideia. Mas voltemos à tormenta das contas públicas. Pois agora até parece que antes do verão sairemos seguramente do procedimento por déficit excessivo. Mas então isto não era impossível? Boa geringonça. Uma viragem abrupta, importante para a nossa imagem internacional, para a nossa estabilidade macroeconómica e que em todas as entidades reconhecem e aplaudem num curto espaço de tempo. Mais confiança, mais crescimento económico, mais emprego é possível com a reposição de rendimentos, de alguns direitos, com um caminho alternativo que tem sido seguido, virando a página com um destino que parecia fatalmente traçado, do empobrecimento, da precariedade, da imigração e da destruição de serviços públicos. E permitam-me esta nota. O 1º de dezembro não era nenhum direito.
o 1º de dezembro era tão e somente o feriado de Portugal. Porque isto, meus amigos, ou se tem ou não se tem. E a bandeirinha na lapela serviu apenas, e comprova-se, como um pretexto para se fazer mais mal do que bem à nossa República e à nossa identidade enquanto Estado-nação. Em pleno 8 de maio, estas chamadas de caminhos alternativos ao insucesso e ao declínio para o sucesso não poderiam ser mais adequadas. Aos 103 anos de vida, em comum com a atual solução governativa nacional, o Conselho de Alcanena, com o projeto autárquico do Partido Socialista Juntos Construímos o Futuro, na Câmara, na Assembleia e nas juntas de freguesia, tem desenvolvido um trabalho exemplar de como, de forma positiva, se progride e se desenvolve um concelho. E não precisamos dizer palavrões, nem de andar a contar fotografias para nos fazermos ouvir. Aliás, e como se vê, de forma surpreendentemente articulada nos últimos tempos. Quer-me parecer que por aqui o verão está a chegar. A falta, porventura, de outro argumentário não é, no entanto, e permitam-me a honestidade, sinónimo de incapacidade ou de irracionalidade. Antes, pelo contrário, é sinónimo de sabedoria e de inteligência emocional, que só lhes fica bem. Reconheço isso. Bem percebo que alguma coisa tenha que ser dita. Nesta sessão, naturalmente, se bem que forçosamente rebuscadas, mas a essência profunda do que se entende do vazio das palavras diz-nos o que de bom tem acontecido no Concelho de Alcanena. A cassete riscada não tem nenhuma relação com a realidade. E já todos puderam constatar nisso. Mas insistem o que fazer. É que o nosso verão não começa agora. O nosso verão dura todos os dias. Todos os domingos, todos os feriados. E quase sempre até bem tarde. Há 4 anos, desde setembro de 2013 ou desde outubro de 2009. Sem esperança e em grave crise financeira, emergiu uma forma meticulosa, trabalhada para a atualidade que se nos apresenta como um novo Conselho. Reduzimos já, pormenor, pequenino, mais de metade do passivo da Câmara Municipal, que ascendia a cerca de 20 milhões de euros. E só em 2006, lá se foi menos 1.600.000 euros, valor irrisório. O que redunda, grosso modo, que a nossa dívida atual anda na ordem dos 9 milhões. Mas 9 milhões, com pagamentos a 9 dias, com resultados de exercício na ordem de 1 milhão de euros, impressionante. É porque pagar também é uma boa ideia. E agora, desmontando também um mito rural, que se vai querendo engordar. Rural, faço a expressão, porque eu sou da ruralidade e então entendo mitos como todos rurais e não urbanos, permitam este parênteses. Que se vai querendo engordar uma redução, mantendo o investimento. A redução mantém o investimento. Aliás, comprovado com os valores que até reforçam ter sido o ano 2015 o ano com maior investimento por eleitor nos últimos 13 anos. Muito acima dos valores médios, o que não deixa de ser um valor extraordinário, alcançado num importantíssimo ano para a Alcanena, referente, é certo, em grande parte ao investimento de reabilitação da rede de coletores, obra executada com a estreita colaboração da Áustria, que se afirmou, como não poderia deixar de ser, como parte da solução deste crónico problema para a Alcanena. Mas foi feito agora e não antes. Nesta questão, deixem-me afirmar categoricamente: não descansaremos na procura constante da qualidade de vida das populações do Concelho de Alcanena, uma prioridade para nós, e estaremos, como estamos, muito atentos e interventivos em relação a qualquer alteração atmosférica ou hídrica que coloque esta conquista em causa. Estrategicamente, a qualidade ambiental é uma prioridade para nos afirmarmos e para podermos ser competitivos. As nossas empresas têm a correta percepção deste facto.
precisamente por ser este um fator de competitividade global que as distingue das outras, garantindo também, no selo de qualidade e de excelência da nossa indústria, a chancela da responsabilidade social e ambiental que o mercado premium mundial onde nos situamos procura. Estrategicamente, temos muito bem definido o que pretendemos para o futuro do Concelho de Alcanena, do seu desenvolvimento sustentado, com um perfeito rigor das contas públicas, perfeitamente norteados que voltar a 2009 não será nunca uma opção. Bem, parênteses. Parece que agora alguns procuram unir todos os esforços e, por mais estranho ou pouco razoável que isso pudesse parecer à partida, numa repentina vontade comum, apresentam algum saudosismo desses tempos. Então, será melhor reformular a frase. Para nós, voltar à antiguidade clássica, caótica de 2009 nunca será uma opção. Dizia, estrategicamente, o município tem hoje um modelo para o seu futuro, aproveitando da melhor maneira os fundos comunitários para se desenvolver. E está em andamento, com uma concretização muito próxima em áreas fundamentais como a educação, com a construção do novo centro escolar. Ou, mais uma vez assumido, o saneamento das águas residuais, num esforço para fechar a rede municipal em localidades não servidas, como o Vão do Coelho, o Val Alto ou o Carvalheiro, todas localizadas em pleno maciço calcário extremanho, ecossistema e bacia hídrica muito sensível, e que desta forma ficará bem mais salvaguardada e bem mais protegida. E isto é também outra boa ideia. Um concelho moderno, inteligente, de excelência, está em execução. Reabilitado, sustentável, competitivo, tecnológico, participativo e inclusivo, que privilegia uma educação para a igualdade e para a cidadania. Reabilitado. Temos tido uma especial preocupação com a questão da regeneração urbana, um dos flagelos nacionais e bem visível no concelho, em praticamente todas as nossas aldeias e vilas. Temos trabalhado também aqui intensamente, com a definição de áreas de reabilitação urbana, com um plano de ação que permitirá, entre outras, a reabilitação imediata, a iniciar brevemente, do mercado municipal de Alcanena. E vamos ainda mais longe, na criação de uma inovadora bolsa de imóveis que poderá beneficiar em muito a recuperação do património devoluto. A revisão do plano diretor municipal, permitam, não de uma qualquer proposta que pudesse até cumprir de melhor forma os prazos eleitorais deste ano, mas sim uma proposta de um projeto de ordenamento territorial que defenda verdadeiramente o concelho, as suas pessoas, a sua atividade económica, seja primária, secundária ou terciária, os seus valores naturais, garantindo a competitividade territorial que muitas das vezes olhamos pela janela do vizinho. A proposta está concluída, entregue para parecer das diversas entidades e retomará o andamento já em junho, com o início das conferências com a CCDR. Foi um processo participado, moroso, difícil, mas com auscultações públicas e com contributos concretos, que agradeço, das juntas de freguesia na identificação dos problemas a corrigir. E fizemo-lo. Esperamos convictamente que seja este o instrumento que o município necessitava para se alavancar no desenvolvimento que ambicionamos e sem o qual não descansamos. Também aqui, em questões de ordenamento do território, permitam-me destacar outra questão. Está muito próxima a conclusão por parte da tutela do processo de suspensão do plano de ordenamento do Parque Natural das Serras de Ar e dos Candeeiros e que permitirá, finalmente, o arranque das obras da reabilitação da Nacional 361. E aproveito, porque acho que é justo fazê-lo, a presença dos senhores deputados aqui presentes para também agradecer todas as diligências tomadas nesse sentido, na defesa da reabilitação desta estrada. 2025 é já amanhã e confinará com a conclusão de um quadro comunitário de apoio
e, previsivelmente, com a preparação do modelo que se seguirá a este quadro comunitário de apoio nesta matéria dos fundos comunitários. Estamos preparados. Apresentamos até recentemente o Plano de Ação para o Desenvolvimento Competitivo, Coeso e Sustentável do nosso território, estruturados em 5 eixos fundamentais: a promoção da competitividade das indústrias do couro e a diversificação económica, a promoção da qualidade de vida, a valorização de novos vetores de sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento e a qualificação territorial e a modernização administrativa e a eficiência institucional. Estas linhas definirão a ação política autárquica a desenvolver nos próximos 8 anos. Estamos preparados. Mas também todos os que partilham diariamente da missão e dos valores do serviço público estão preparados para este desígnio. E aqui, permitam-me referir-me diretamente aos trabalhadores da autarquia. Em dia de aniversário, não poderia novamente, deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao empenho e dedicação de todos os trabalhadores da autarquia, mas também das juntas de freguesia que trabalham diariamente no concelho de Alcanena em prol do seu desenvolvimento, estando todos eles também hoje de parabéns pelo que ajudam a construir e a concretizar. A concluir, saúdo também os resultados desportivos deste fim de semana, do Atlético Clube Alcanenense, com a subida dos Júniores à primeira divisão, e do JAC, com a passagem à fase final em 2 escalões. Resultados que abrilhantam da melhor forma a solenidade das comemorações deste 8 de maio. De todas as equipas socialistas que trabalham intensivamente todos os dias do ano no desenvolvimento do nosso concelho, não esperem senão, bem, para além da erupção constante de extraordinárias ideias, e estou a ser modesto, mais trabalho, mais dedicação, com mais confiança, para um concelho mais desenvolvido, mas e sempre um concelho mais coeso e mais solidário, como deve ser Portugal. Viva o concelho de Alcanena, as suas gentes, a sua história, as suas associações, os seus serviços, as suas empresas e as suas freguesias. Viva o 8 de maio! Vai de seguida usar da palavra a excelentíssima senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, engenheira Maria João Gomes. Muito boa tarde. Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal, representantes dos partidos políticos e restantes forças representadas na Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores deputados à Assembleia da República aqui presentes, Hugo Costa, António Gameiro, muito obrigado pela vossa presença. Senhores vereadores, senhores presidentes de junta e de uniões de freguesia e restantes elementos das respectivas equipas, na pessoa do senhor Pereira Henriques, cumprimento os ex-autarcas, muito obrigado pela sua presença, senhor ex-presidente, para sempre o nosso presidente, obrigado. Forças de Segurança, Comandante Patrícia, e da Proteção Civil, os excelentíssimos bombeiros municipais de Alcanena, que eu cumprimento na pessoa do Sr. Comandante Jorge Frazão, todo o envolvimento e dedicação nas cerimónias solenes do aniversário do Conselho, Sr. Vicente Batalha, na sua pessoa cumprimento todos os que culturalmente se envolvem sempre de uma forma tão importante e tão digna nas nossas sessões solenes. Obrigado de uma forma também muito especial à nossa jovem que nos acompanhou hoje, a Alice. Obrigado pela vossa participação. Excelentíssimos senhores convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, como já aqui foi referido pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo meu colega Hugo Santarém, por motivos de ordem familiares graves, a senhora Presidente infelizmente não pode estar a presidir esta sessão solene do aniversário do Conselho, mas que sei que, em meu nome
e com certeza também em vosso nome, poderemos enviar um abraço de reconforto e de respeito nesta hora, nestes momentos tão difíceis para a sua família e para si. O Conselho de Alcanena hoje está de parabéns. Assinala mais um aniversário. O seu 103º aniversário. Conselho Centenário que continua o seu percurso de afirmação, história e de crescimento. Com todos nós, com todos vós, com todos aqueles que escolhem o Conselho de Alcanena para viver, para empreender, para trabalhar e que prosseguem este percurso dia a dia. Foi apresentado no passado dia 28 de abril pela empresa Augusto Mateus e Associados o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Alcanena 2025. Nele são reforçados 5 eixos determinantes para reforçar a estratégia do Conselho. Promoção da competitividade da indústria, do couro e da diversificação económica, promoção da qualidade de vida, valorização de novos vetores de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento e qualificação territorial, modernização administrativa e eficiência institucional. São vários os projetos e as ações que podem ser concretizados para atingir estes objetivos. É um trabalho sem fim, pois num território que se quer dinâmico e valorizado, há sempre projetos e ações a desenvolver. Depende das vontades, da determinação, das oportunidades. É, sobretudo, importante a garra com que se agarram as oportunidades. Sejam individuais, sejam coletivas, sejam institucionais, sejam políticas. O crescimento de um concelho é fruto de todas essas vontades, de todas essas responsabilidades que todos os dias se devem desenvolver em crescendo. Pensar e apoiar o crescimento do concelho é uma responsabilidade de todos. Agradeço, por isso, a todos o que dão esse contributo. Na economia, na educação, na cultura, no desporto, no social. São as pessoas, são as empresas, são as instituições, com as suas dinâmicas que tornam um território mais rico. Tem sido também a nossa maior responsabilidade, nossa, enquanto órgão executivo autárquico, fazê-lo. Agradeço, por isso, a todo o restante executivo do qual faço parte. Aos vereadores eleitos pelo PSD-CDS, pela confiança e apoio que sentimos durante todo este mandato. Embora lamente a ausência hoje do representante nesta cerimónia da coligação Novo Rumo. Lamentamos a postura do vereador Ica. Na maioria das vezes, o seu discurso, com mensagens que provocam ruído e interpretações que não correspondem à realidade, com o objetivo único de desvalorizar o trabalho e as concretizações da equipa que governa a Câmara e, sobretudo, da sua Presidente. Já agora, gostaria de, publicamente, solicitar que na próxima reunião de Câmara nos fizesse chegar as obras de que fala e os pagamentos às mesmas. E já agora os projetos que deixou aprovados para serem concretizados. Vai ser interessante. É mais grave ainda quando, conscientemente, pretende influenciar outros com a sua cegueira, que muitas vezes parece raiva e até inveja. Sentimentos baixos e muito pouco dignos. Investimentos na freguesia, referi há pouco. Será que se referia àquele mais de €500 mil que tivemos que pagar de contribuições às freguesias? Obra, Sr. Vereador,
foi um endividamento, se calhar que ficou na ordem dos 20 milhões de euros, como há pouco referiu também o meu colega Hugo Santarém. O nosso agradecimento aos elementos das juntas de freguesia que têm sabido constituir equipas coesas e empenhadas num projeto que é comum. Mesmo com a equipa de Monsanto e Minde, tem sido possível trabalhar sempre de forma aberta e colaborante. Agradeço à Assembleia Municipal, através do seu Presidente, que, na grande maioria dos seus elementos, tem exercido o seu mandato com uma interpelação que, visando sempre ser esclarecida, tem sido também construtiva relativamente à atividade da Câmara Municipal. Agradeço também a todos os colaboradores e colaboradoras da autarquia por terem compreendido os desígnios dos últimos anos. Muitos passaram já por vários períodos e por vários responsáveis autárquicos. Tiveram necessariamente que sentir diferenças. Sentiram também constrangimentos e dificuldades. Porque sentimos todos essas dificuldades e constrangimentos, sempre partilhamos os bons e os menos bons momentos. Sentimos que foi possível contar com quase todos. Obrigada. É o último 8 de maio deste mandato, um mandato que se iniciou em 2013. O tempo passa muito depressa, sobretudo quando é tão cheio e tão preenchido de realizações. Caminhamos, por isso, para o fim de mais um mandato, mas caminhamos também para continuar a governar o Concelho de Alcanena, com as eleições do próximo dia 1 de outubro de 2017. O Concelho de Alcanena continua a precisar de nós, do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa experiência, da nossa competência e da nossa responsabilidade. Nós também precisamos do Concelho de Alcanena. É por ele e para ele que dia após dia focamos o nosso objetivo. Os desafios que hoje se afiguram à gestão autárquica são imensos e complexos e, com o processo de descentralização em curso, em áreas como a educação, a saúde, a proteção civil, ainda mais exigentes se tornam. O Concelho de Alcanena não pode voltar a retroceder. Temos todos que garantir que vai continuar a evoluir, a crescer, que vai continuar a ser respeitado e reconhecido, que vai continuar a afirmar-se. Não pode voltar ao tempo em que fornecedores lhe recusavam vender os seus bens ou serviços por receberem a mais de um ano. Não pode voltar ao tempo em que sofria penalizações por ultrapassar os limites ao endividamento. Não pode voltar ao tempo das escolas sem investimento e sem manutenção. Não pode voltar ao tempo sem investimento na rede viária. Não pode voltar ao tempo em que não se honravam os compromissos com as juntas de freguesia ou com as associações. Não pode voltar ao tempo com claro desinvestimento na proteção civil. Não pode voltar ao tempo de desorganização organizacional, sem chefias intermédias ou sem regulamentos publicados. Hoje, só mesmo quem não quer ver é que não valoriza tudo o que foi feito em todas as áreas. Sim, em todas as áreas. Nenhuma foi esquecida ou descurada. Não está ainda tudo feito? Claro que não. Nem nunca ninguém nos ouviu dizer que estava tudo feito. Está muito concretizado. Mas se há atitude que nos caracteriza, é a atitude de querer fazer sempre mais, querer fazer sempre melhor. A comprová-lo, temos os mais de 12 milhões de euros de investimento que
temos previstos para o Conselho só em projetos que preparamos em 2016 e que temos vindo a candidatar no âmbito do Portugal 2020. O município de Alcanena, como qualquer outro município da nossa região e do nosso país, só recentemente teve condições de apresentar candidaturas, aguardando pelas respectivas aprovações para os respectivos enquadramentos orçamentais. São timings que os municípios não conseguem controlar. Mas em 2017 temos projetos concluídos, temos candidaturas apresentadas, temos candidaturas aprovadas. É pouco o que fizemos em 2016? Em 2017 estaremos em condições de iniciarmos as obras do Centro Escolar de Alcanena e da requalificação da EB do segundo ciclo Anastácio Gonçalves, iniciarmos as obras de requalificação do Mercado Municipal de Alcanena, iniciarmos as obras de requalificação da Praça Central junto aos serviços de autocarros e táxis, iniciarmos as obras de saneamento no Covão de Coelho, no Val Alto e no Carvalheiro, iniciarmos as obras do quartel da GNR, iniciarmos as obras do lar residencial para pessoas com deficiência, apresentarmos a proposta do plano de revisão do PDM, cujo prazo de recepção de pareceres das várias entidades terminou no passado 5 de maio. E que em 2017 ainda vai à consulta pública para aprovação e publicação. É pouco o que se fez em 2016? Só mesmo por ignorância ou má fé se contesta ou se desvaloriza tudo isto. Mas não nos conseguem influenciar negativamente. Não ficamos por aqui. Não. Pois a maior parte destas obras são para estar concluídas até final de 2018. E vamos preparar mais para o pós-2018. Porque queremos sempre mais para o Concelho de Alcanena. Estas são realidades, não são anúncios, nem propaganda. Isso não faz parte da nossa prática. Mas temos outras realidades, são os números. Convém ter presente que iniciamos funções em 2009 e que os resultados do ano 2009 não são da nossa responsabilidade. Também não deixa de ser verdade que todos os nossos resultados dos anos 2010 e seguintes, se foram bons, só não foram ainda melhores porque sofreram os impactos da realidade económico-financeira do ano 2009. Vamos então a alguns números que não podem ser deturpados com a facilidade que se deturpam as palavras. Em 31 de dezembro de 2009, a dívida total do município ascendia a 19 milhões. Cerca de 20 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, este valor ficou-se pelos 9 milhões. Uma realidade completamente distinta. Uma redução de 54%. Repito, uma redução de 54%. Endividamento líquido a 31 de dezembro de 2009 foi cedido em mais de 4 milhões de euros. Em 31 de dezembro de 2016, ficou aquém do limite de endividamento mais de 6 milhões, cerca de 6 milhões e meio de euros. Aquém. Em 2009, o prazo médio de pagamento ascendia a 260 dias. E em 2016, foi de 9 dias. Sim, ouviram bem. 9 dias. Quando chegamos, foi sem surpresa, mas com um pesar, que nos deparamos com contas cujo resultado líquido quase chegava aos 900 mil euros de prejuízo. Era mais do mesmo. Já no ano precedente de 2008, estes tinham ascendido a mais de 500 mil euros.
o município estava numa situação de emergência que mereceu o nosso primeiro e principal foco de atuação. Era imperativo mudar o rumo das coisas. Em 2010, as contas do município já apresentavam um lucro de quase 900 mil euros. Daí para cá, foram uma sucessão de exercícios económicos com saldo sempre positivo, tendo sido acumulados quase 10 milhões de lucro. Foi um verdadeiro saneamento financeiro, prometido e cumprido. Só assim foi possível investir como se investiu com os empréstimos, apesar apenas cerca de 13% no total do investimento autárquico. Este valor em 2009 foi quase de 60%. Então, em 2009, o passivo municipal representava mais de 45% do ativo. Hoje, esse rácio fica-se abaixo dos 18%. Atingimos resultados. Conquistamos o respeito e a credibilidade junto dos fornecedores, das instituições locais, regionais e nacionais, garantindo dinâmicas culturais, desportivas e sociais, aumentando o investimento, reforçando benefícios sociais, fortalecendo a coesão do nosso território, dando a conhecer o nosso património, também ele bastante melhorado e mais respeitado. A todos, por tudo, o nosso muito obrigado. Queremos continuar a contar convosco. Queremos continuar a trabalhar para vós. Por fim, não posso deixar também hoje aqui nesta sessão solene de, em alguma medida, congratular a sociedade francesa, onde residem muitos portugueses do nosso concelho. Pelo resultado eleitoral obtido ontem, com uma expressiva vitória, peço desculpa, dos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Que é isso que queremos todos os dias para as nossas nações. Uma vitória dos valores da Europa. Bem-ajam. Bem-ajam também todos os presentes, todos os munícipes. O nosso muito obrigado. Viva o Concelho de Alcarena. Obrigada. Nasci aqui no mês de maio, a República, um farol, com a vontade no peito e os ideais como um sol. Era a nossa independência, de tantos anos o sonho, a unir toda esta gente a um futuro mais risonho. Alcarena, um concelho centenário. Alcarena, um concelho em construção. Alcarena, um concelho em movimento. Alcarena, dona do meu coração. A Serra de Santo António, sobre mim de debruçada, a descer para Moitas Venda, Bugalhos abençoada, Monsanto do outro lado, vai até Vila Moreira, Malhou até ao Espinheiro e acaba na Louriceira. Alcarena, um concelho centenário. Alcarena, um concelho em construção. Alcarena, um concelho em movimento. Alcarena, dona do meu coração. Deste belo cancioneiro resta apenas Alcanena, o coração do concelho, a nossa Vila Morena. Na festa do aniversário dizemos a uma só voz: o concelho de Alcanena sou eu, és tu, somos nós. O concelho de Alcanena sou eu, és tu, somos nós.
Em nome da excelentíssima senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, a engenheira Maria João Gomes, declaro encerrada a sessão solene comemorativa do 103º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena,